A paz do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos começar hoje a nossa sétima lição, que é sobre o governo do Reino de Deus. Tá? Vamos falar hoje sobre o governo e, como você pode perceber aí na tela, um tema por si só já é polêmico, tá? Porque vai tratar sobre predestinação, ok? Bom, polêmico para aqueles que pensam, né, de uma certa forma, já tem uma ideia já pré-estabelecida. Antes que eu comece a falar, já informo que eu não vou estar tratando aqui sobre calvinismo, sobre arminianismo, nada de Armínio, nada de Calvino, nenhuma coisa nem outra, tá? No momento em que eu estava elaborando a aula, pegando os versículos e tudo mais, em nenhum momento me passou na cabeça esses personagens, tá? Nenhum momento, porque eu me debruço dentro da revelação da palavra e enxergo uma coisa totalmente diferente, tá? Então não há necessidade de ficar citando eles aqui. Vou apenas dar continuidade àquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, que é sobre o reino de Deus, ok? Então nós vamos agora falar sobre predestinação, que não é muito bem compreendido, né, pela igreja. Existem textos que a pessoa ela sabe que está ali, sabe que fala sobre a predestinação, está escrito predestinação, eleição, destinados, está escrito. Então, na aula passada, eu falei sobre os não eleitos, tá? Então, antes de eu entrar no assunto propriamente dito do governo do reino de Deus, tá? Que é um assunto que está recheado de tópicos interessantes. Eu vou falar primeiro sobre esse um tópico que é também importante. Ele não está na grade do seminário, tá? Ele não está na grade do seminário, mas eu senti o desejo no coração de abordar esse tema. Por quê? Porque a gente não está numa sala de aula. Se nós estivéssemos em uma sala de aula, dúvidas iriam se levantar e aí a gente ia discutindo aos pouquinhos as dúvidas. Mas como nós não estamos, então eu preferi ter uma aula somente sobre isso, tá? Somente sobre predestinação. E aí nós vamos desenvolvendo essa ideia, ok? Para quando nós falarmos no assunto governo de fato, a gente já ter tirado essa ideia, tá? Conceituada de predestinação nos conformes, como algumas pessoas pregam hoje. Então nós vamos falar já com o conceito bíblico de estrutura do reino de Deus. Lembre-se que o reino de Deus ele é rei, governo, povo e território. Essa ministração não é avulsa, essa ministração não é solta. Para você poder entender ela, você tem que ouvir as anteriores. Eu criei um playlist para isso. Na descrição tem os links dos vídeos anteriores. Então não é interessante você que chegou aqui agora, vai fazer predestinação, não é interessante. O propósito não é conseguir audiência nem cliques, né? Nem joinha. A questão, o propósito não é esse. O joinha é muito bom, legal, tem o seu valor, mas o propósito primordial é que você consiga compreender, tá, o que está se querendo ser passado. Então, nada mais salutar do que você voltar, né, nos vídeos anteriores e acompanhar o que está sendo falado, ok? Para aqueles que já estão acompanhando e que já estão vendo desde o primeiro vídeo, vai pegar isso daqui legal, tá? Vai entender isso aqui certinho, sem nenhum problema. Então vamos, né,
falar sobre o governo do reino de Deus. Parte 1, predestinação. Na eternidade, Deus conheceu aos seus filhos e lhes concedeu a divina graça. Tá? Na eternidade passada. Eu já até estudamos sobre isso no módulo 2. Tá? Salmo capítulo 90, versículo 2. De eternidade a eternidade tu és Deus. Então é na eternidade passada, Deus conheceu a divina, Deus conheceu os seus filhos e concedeu essa divina graça. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok? Então, na eternidade passada, Deus, ele conheceu de antemão. Tá? Ele conhece. O primeiro passo aqui é conhecer. Então, ele, como é um Deus não somente onisciente, mas também presciente, ele conhece tudo o que vai acontecer antes mesmo que ele viesse a acontecer. Tá? Então, como ele é um Deus onisciente e como ele é um Deus presciente, de antemão, tá? Ele conheceu, e a partir desse momento em que ele conheceu, nós vamos estudar mais a respeito desse conhecer, ele passa a predestinar. Tá? Predestinar a quê? A serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, né, entre muitos irmãos. Ok? Então a gente consegue enxergar isso. Isso aqui existe. A predestinação existe, está escrito. Tá? Então nós vamos ver o que mais fala a respeito disso. Ele escolhe pessoas, ele predestina pessoas, ok, isso é bíblico. Então vamos entender como é que isso funciona. Deus escolhe um povo, Deuteronômio 10:15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais, para os amar. A vós outros, descendentes dele, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Então, ele de uma forma figurada, tá? De uma forma figurada, lá no Antigo Testamento, você observa que Deus ele escolhe um povo dentre os outros povos. Tá? No meio dos povos, Deus escolhe um povo. Tá? No meio dos povos, Deus simplesmente se afeiçoou. Tá? Ele se afeiçoou a teus pais para os amar. Tá? E então, não que ele não amasse os outros, eu quero deixar isso bem claro, mas é no sentido de eleger. Ok? Então, ele escolhe essas pessoas e dessas pessoas ele forma essa nação, tá? Esse povo, ok? Então Deus escolhe um povo. Deus escolhe um povo no meio do povo. Deuteronômio 10:8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então Deus ele escolhe um povo, e no meio do povo ele escolhe um outro povo, que no caso aqui seria a tribo de Levi, por causa daquele episódio que teve lá, né, no deserto. Vocês conhecem a história. Então você observa que Deus ele pega um grupo de pessoas, elege e seleciona dentro desse grupo de pessoas um povo para poder representá-lo como reis e como sacerdotes, tá? Para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, ok? No meio desse povo que ele escolheu para ser sua herança, ele escolhe algumas pessoas para serem sacerdotes, ok? Deus escolhe também no meio desse povo eleito indivíduos. Neemias 9:7. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abraão e os tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mudaste o nome para Abraão.
Tá? Deus escolheu Abrão e o tiraste de Ur, na Babilônia, tu mudaste o seu nome para Abraão. Então Deus ele escolhe um povo no meio do povo. Deus ele escolhe uma pessoa, tá? Vamos ver mais. Deus escolhe alguém para ser rei. Deus escolhe alguém para ser sacerdote, tá? Deus escolhe alguém para ser profeta, né? Aqueles textos lá, desde o ventre da tua mãe. Então, esse grupo de pessoas, ok, são escolhidas dentro de um grupo maior, tá? Dentro de um grupo maior, e não está tratando aqui de salvação, está tratando aqui de ministério. Então, dentro desse grupo maior ministerial, que era a nação santa, que era para poder manifestar as virtudes do rei, ser uma nação inteira de reis e sacerdotes. Se lembra que Deus fez isso para Israel? Eu escolhi vocês para ser uma nação de reis e sacerdotes. Contudo, não foi assim que aconteceu. Ele, dentro dessa nação que ele escolheu para ser rei e sacerdote, ele pega uma tribo apenas, uma tribo só, e forma dela esse grupo de sacerdotes, e esporadicamente ele vai tirando pessoas para serem reis, né, e profetas, ok? Toda essa eleição tem um propósito. 1 Pedro 2,9, agora pegando essa figura do Antigo Testamento e trazendo já para o Novo Testamento, tá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok? Então Deus, ele realmente, de fato, ele seleciona assim. Sempre selecionou. Ele sempre escolheu pessoas para um ministério, para uma, como é que eu posso chamar? Um propósito, tá? Para um propósito. Sempre escolheu pessoas. Ok? Deus escolhe, sim, ele pode escolher. Ele, quando, mas não seria injusto Deus escolher pessoas para ser? Não, nunca foi injusto. O reino de Deus, ele é assim. Jesus falou, né, que o reino de Deus seja feita a vontade aqui na terra como é feito no céu. Então, quando o reino de Deus vier, vai ser feita a vontade aqui na terra como hoje é feita no céu. Ora, como é que é a vontade de Deus feita no céu? Acaso o arcanjo fala, eu quero ser querubim? Ou o anjo diz, eu quero ser serafim? Por que me criou serafim? Por que me criou anjo? Não existe isso. No reino de Deus existe a hierarquia, mas não existe essa coisa de por que Deus me fez para ser menor do que o arcanjo Miguel. Por que eu tenho que ser serafim? Eu quero ser querubim, ou querubim eu quero ser serafim. Ou os 4 seres viventes dizerem, não, eu quero ser os 24 anciões. Não tem. Deus sempre escolheu pessoas para estar diante do trono dele, seres para estar diante do trono, seres para estar aqui servindo, seres para ficar adorando lá 24 horas. Deus, quando cria as pessoas, ele cria com um propósito, e propósitos diferentes. Não é de se admirar que ele faça isso também, tanto com os seres espirituais, né, que os servem dia e noite lá no céu, como também seres aqui humanos, que também os servimos. Isso não é uma acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Agora, para cargos ministeriais, Deus elege sim. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, Deus elege. Olha para o Gênesis novamente. Você vê Adão e Eva, que seria ali o governo, você vê as nações que eles iriam sujeitar a Deus. Já tá estabelecido ali o reino, já está estabelecida ali uma escolha. Ok? A sua eleição é baseada em sua presciência.
1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graças e paz vos sejam multiplicadas. Toda a eleição de Deus, toda a predestinação de Deus, ela foi baseada, conforme lá está lá em Romanos capítulo 8, né? Conforme ele conheceu de antemão. E aos que ele conheceu de antemão, a esse predestinou. Ou seja, nós fomos predestinados segundo a sua presciência. O que é presciência? Senão o conhecimento antecipado de todas as coisas. Deus olhou para o futuro, enxergou o futuro, e aí ele estabeleceu um propósito. Ok? Ele enxergou o futuro e falou assim, e eu vou dizer o que é esse enxergar o futuro. Ele enxergou o futuro e falou, bom, fulano de tal ok, fulano de tal não ok. Vai ser feito assim, 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 assado. A eleição é baseada na sua presciência, não é baseado na sua soberana vontade. Não está escrito isso. Deus escolhe soberanamente para um maior servir o menor, né? Aí é uma escolha soberana de Deus para cargos ministeriais. Agora, a presciência de Deus, a eleição, ela foi fundamental para estabelecer, né, a eleição, a predestinação. Ok? Efésios 1:4. Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, na mente de Deus, tá? Ele conheceu o futuro. Ele enxergou o futuro na mente dele, no coração dele. Ele já viu isso. E quando ele conheceu e quando ele enxergou, antes da fundação do mundo, é na eternidade, ok? Na eternidade passada. Então ele estabeleceu o seu eterno propósito. Ele estabeleceu o seu eterno propósito em Jesus Cristo, tá? Nos escolhendo nele. Ok? Isso antes da fundação do mundo. Muito bem. Então agora nós vamos observar, tá? Como que foi feito essa presciência de Deus e como ela se desenrola no aspecto cronológico da história humana. Ok? Então você observa que nós temos aqui do lado esquerdo candidatos fiéis e candidatos infiéis, e do lado direito não eleitos, tá? Existe uma linha imaginária ali que eu coloquei um vermelho ali mais clarinho, que dali para cima é a eternidade passada e dali para baixo é o tempo presente, tá? Então nós vamos ver como que foi feito essa presciência de Deus, ok? Como que foi feita essa presciência? Deixa eu vir aqui. Candidatos fiéis e infiéis, ok, tá? Na eternidade passada, nós éramos candidatos ao reino. O fato é que na eternidade passada, Deus, ele já tinha um plano, tá? Vou explicar bem devagar. Na eternidade passada, Deus já tinha um plano de estabelecer um governo para reinar sobre as nações. Ok? Deus já tinha esse projeto, esse propósito que ele já tinha estabelecido em Cristo Jesus. Era um propósito eterno.
de ter um governo para que pudesse reinar sobre as nações, tá? Então, ele enxergando isso, ele viu, e podemos tomar como base também, tá? Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, podemos entender que na eternidade passada ele viu que os candidatos a serem reis e sacerdotes, uns não eram fiéis até a morte e outros eram fiéis até a morte. Uns tinham se preparado para aquele dia e outros não tinham se preparado. Ok? Muito bem. Então Deus enxergou na eternidade passada, tá? Esses candidatos a serem reis e sacerdotes. Lembre-se que Deus escolheu a nação de Israel para ser uma nação inteira de reis e sacerdotes, contudo, somente uma tribo foi, tá? Então nós temos aqui candidatos fiéis, candidatos infiéis, isso Deus enxergando, Deus já sabe tudo, tá? Olhando aqui para o lado esquerdo, candidatos fiéis. Deus, na sua presciência, ele enxerga quem vai ser fiel até o fim, que é aonde ele se baseou, tá? Na eleição. Ele baseou a sua eleição na presciência. 1 Pedro 1:2, Romanos capítulo 8, que os que de antemão conheceu também os predestinou. Conhecer isso aqui, ele está atemporal, ele consegue enxergar quem vai dar um espirro no último dia antes da volta do Senhor Jesus. Ele já enxergou esse espirro lá na eternidade passada. Deus sabe de tudo, tá? Deus sabe previamente o que eu escolhi decidir, né? O que eu escolhi fazer mediante a proposta que ele me deu. Deus sabe disso. Deus, ele conhece, ele já sabe o que eu resolvi abraçar, escolher ou amar a Deus de Israel ou rejeitá-lo. Deus já sabe disso, tá? Continuando na parte esquerda, então, antes mesmo de nascerem, ele determina que esses eleitos fiéis jamais serão lançados fora. João 6,37. Tá? Então Deus enxerga esses eleitos fiéis, esses candidatos que se tornam eleitos, a partir do momento em que Deus vê neles a fidelidade. Tá? Aí você começa a entender esses textos de João 6,37. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Por que ele não vai lançar fora? Porque Deus já sabe, na sua presciência, que esse grupo de pessoas foram eleitas por Deus baseado no conhecimento prévio de antemão. Deus conheceu de antemão e baseou a sua eleição na sua presciência e entregou esses a Jesus. E o diabo não vai tirar, não adianta. Assim como o diabo não tinha nenhuma possibilidade. Eu estou falando agora aqui num nível mais elevado de conhecimento, tá, gente? Numa conversa bem madura mesmo. Bem madura, tá? A verdade é que Jesus, ele poderia pecar? Poderia. Jesus, ele poderia não aceitar ir até o final? Poderia. Mas o fato é que ele não ia fazer isso. Por que eu sei que ele não ia fazer isso? Porque Deus já tinha visto, já tinha enxergado de antemão que ele iria ser fiel. E testemunhou isso por intermédio dos seus profetas. Ele testemunhou isso por intermédio dos seus profetas. Deus sabia que ele ia ser fiel. Deus sabia que ele não ia voltar atrás.
o pai sabia que Jesus ele não ia se dobrar ao diabo, e vendo isso, ele revelou aos homens todo esse conhecimento dele por intermédio dos seus profetas. Quando fala assim, para que se cumpram as profecias, é de fato para que se cumpra aquilo que o Pai testemunhou na eternidade passada e registrou por intermédio dos profetas. Ou melhor dizendo, para que se cumpra as palavras da profecia, nada mais é do que Deus testemunhar aos profetas e ao seu povo tudo aquilo que Deus já tinha visto de antemão. Quando Deus fala que Deus vai, que Faraó vai endurecer o seu coração, né? É justamente, Deus já sabe que vai acontecer. Ele já conhece. Mas isso aí já é um outro assunto. Não vou entrar nesse assunto agora não. Tá? Deus já sabe tudo que vai acontecer. Você vê diversos textos. Vai lá em tal cidade que vai acontecer isso, isso, isso. Por que ele sabe que vai acontecer? Só você vai morrer, você vai ser apedrejado, você vai, né, ser martirizado. Por quê? Porque Deus já conhece tudo. Então, ao ver e enxergar isso, ele dá flashes, profecias. Por que ele dá essas profecias aos profetas? Para que nós possamos saber que realmente o Deus que conhece o futuro é Ele quem está falando por intermédio desses profetas. E ao ouvir os profetas, eu estou ouvindo a Deus. E ouvindo a Deus, eu recebo o testemunho do seu Filho Jesus. Eu acredito em Jesus. Entendeu? Então, é importante deixar isso bem claro, que Deus ele tem ele registra isso, ele deixa se testemunhar por intermédio dos profetas, não uma profecia condicional, mas uma profecia baseada naquilo que Deus já havia enxergado na eternidade passada. Então, ele passa a testemunhar também, né? Isso no seu livro, com o nome e atos dessas. Botei aqui errado aqui, com o nome e atos delas. Não sei porque eu escrevi isso aí. Tudo bem. E passa a testemunhar isso no seu livro, com nomes e atos dessas pessoas. Tá? Salmo 139, versículo 16, que fala que tudo o Senhor registrou no seu livro, né? Todas as coisas. Então Deus ele registra lá no livro dele até o último dia de vida de salmista Davi, tudo. Ele já tinha observado Davi desde que ele estava no ventre da sua mãe até o último dia da vida dele e registrou isso, né, no seu livro. Por quê? Porque ele sabe tudo que Davi ia fazer. Isso também bate com Romanos 8:29, que o que ele conheceu de antemão, ele predestina. Não é o contrário, ele vai predestinar, entendeu? Não. A base é o conhecer de antemão. A base é a presciência. Depois de conhecer, depois de ter esse conhecimento prévio, então ele vai e predestina essa pessoa. Predestinar não significa que Deus escolhe quem já nasce salvo e quem já nasce condenado. Não. Predestinar aqui, eu estou falando agora com relação aos candidatos, tá? Significa que ele elegeu aqueles que iriam fazer parte do reino de Deus no tocante àquilo que eles apresentaram em vida, só que eles não nasceram ainda, não fizeram nenhum tipo de obra, mas para que permanecesse esse firme propósito. Que propósito? De ter um governo sobre a terra. Deus viu que eles foram fiéis lá na eternidade passada.
E aí então Deus os elege, tá? Deus escolhe, ok? Pela sua presciência. E aí ele passa a registrar o nome da pessoa no livro da vida, ele passa a registrar o nome dessas pessoas, né, nos seus livros. Muito bem. Agora, o interessante, eu falei aqui sobre os candidatos fiéis, vou falar aqui sobre os candidatos infiéis. Eles são bem paralelos, né, uma coisa da outra. Você vê que eu estou usando como base também Mateus capítulo 25, e você vê as virgens ali loucas, né, e vê virgens prudentes. Ambas são virgens, ambas são amigas do noivo. Quem conhece a história sabe o que isso significa, né? E ambas tiveram oportunidade de entrar, mas somente 5 entraram. Então agora nós vamos falar sobre as que não entraram, tá? Elas também eram candidatas, ou seja, Deus também tinha um propósito com elas, tá? De dar a elas o governo, ok? De dar a elas a autoridade sobre as nações. Contudo, Deus, na sua presciência, ele enxerga quem não vai ser fiel até o fim. 1 Pedro 1,2 de novo, tá? Só que do lado dos candidatos fiéis, ele enxerga e elege. Dos candidatos infiéis, ele enxerga e ele vê que essa pessoa não é fiel, ok? Ela não vai conseguir chegar, tá, até esse dia. Ela não vai conseguir chegar. Antes mesmo de nascer, ele determina que esses candidatos terão um fim diferente, tá? Eles terão um fim diferente, 2 Timóteo 2,12. Que fim é esse? Tá? E aí você vai ver os candidatos fiéis e você vai ver também esses candidatos fiéis. Cada candidato tem a sua peculiaridade. Então, da mesma forma como ele passa a testemunhar no seu livro, tá, todo o registro, ok, daqueles que foram fiéis, ele também passa a registrar no seu livro com o nome Atos. Botei de novo aqui, ó, delas, é porque eu copiei o texto, tá vendo? Botei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, deu nisso. Ele passa a copiar, ele passa a registrar também, né, nomes e atos dessas pessoas. Judas capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, tem pessoas que já estavam escritas para esse juízo, tá? Pessoas que já nasceram preparadas para o dia mau, ok? Pessoas que já nasceram predestinadas para aquilo, tá? Mas foi Deus que os predestinou, né? Ou foi eles que... Vamos reformular a pergunta. Deus o predestinou pela sua simples vontade? Eu vou pegar esse daqui. Não. Deus o predestinou, sim, mediante aquilo que ele enxergou. Então você vê, né, que Deus, ele trabalha segundo o que nós escolhemos. Entendeu? E aí ele passa a registrar todos os atos. Com isso em mente, que a gente só conversou sobre a eternidade passada, com isso em mente, a gente começa a entender que os textos, eles passam a se misturar. Por quê? Porque Paulo, né, Pedro e tantos outros, eles de vez em quando, eles soltam uma nota do eterno propósito de Deus. Eles soltam uma nota
né, de como que Deus enxerga, né, ou enxergou os seus filhos. Aí você vê, né, Efésios 1:5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí você vê um texto de predestinação e, ao mesmo tempo, você vê um texto que você enxerga ali algo condicional. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Êxodo 32:33. Ok? Então você vê que tem pessoas que elas são eleitas, candidatos, vamos colocar essa expressão, foram candidatas, tá? Contudo, elas rejeitaram a sua primogenitura, elas não quiseram, tá? Então você observa que você tem textos ali que falam sobre predestinação, mas aí você também vê textos que falam sobre o livre-arbítrio da pessoa, certo? Romanos 9:23, a fim de que também desses a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, Deus enxergou aquela fidelidade daquela pessoa e preparou ela para a glória. Não é isso que está lá em Romanos, que de antemão conheceu, também os predestinou e os chamou e os glorificou. Então ele conhece esses vasos e prepara eles para a glória. E tudo isso é feito no seu propósito eterno de antemão. Aí você mais embaixo vê outro texto, né? Aí, ó, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. 1 Crônicas 28:9. Então você vê essa dicotomia, ora fala sobre predestinação, ora fala sobre livre-arbítrio, ora fala sobre predestinação, ora fala sobre livre-arbítrio. Na verdade, os dois existem, os dois combinam, tá? Combinam por quê? Porque a predestinação nada mais é do que a confirmação da eleição, tá? Daquilo que Deus ele enxergou lá na eternidade passada, os meus atos. Então, Deus não pode chegar para você hoje, se bem que está escrito, né, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel em terminá-la. Está escrito isso, mas você também, a Deus, você não vai ver Deus também chegar para você e dizer, você vai ser fiel até o fim, você vai ser, né? Aquele que for, que ele fala lá em Mateus capítulo 24, né? Que aquele que for fiel até a morte, aquele que for fiel até a morte não, né? Aquele que perseverar até o fim, né? Esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não diz aquele o salvo vai perseverar até o fim, não. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, tá? E você vê essas dicotomias, né? Esses textos duplos que eles ficam se revezando entre si, que ora você vê uma coisa e ora você vê outra. Então, quando Deus ele fala nesses flashes da eternidade, nessas luzes que ele dá na eternidade passada, você vê a predestinação. Mas quando ele fala para o homem no nosso tempo, você vê ele falando de uma maneira arbitral. Você pensa que Deus já não sabia que Adão iria pecar? Deus já sabia. Mas contudo, quando ele vai conversar com Adão, ele pergunta, onde é que você está? Será que Deus não sabia se Caim ia matar Abel? Deus sabia. Mas quando ele vai falar com Abel, ele fala, olha, vigia, não deixa esse mal crescer no teu coração, né? O mal já tá, o pecado já à porta. Você tem como se livrar disso. Mas Caim não deu ouvidos a Deus, foi rebelde, foi grosso. Então, você vê, se você enxerga textos
em que Deus ele traz um condicional, porque ele está trabalhando com um homem aqui, está falando conosco aqui, né? Mas ao mesmo tempo ele dá flashes do que ele já enxergou no passado. Aí é que está o problema. A gente está confundindo esses textos de antemão daquilo que Deus conheceu, como que se fosse uma marionete. Isso não concilia o amor de Deus, ok? E eu estou tratando aqui a predestinação voltado só para os candidatos, tá? A serem reis e sacerdotes. Depois eu vou falar dos que não foram eleitos. Eu já dei uma aula sobre isso, sobre criação, mas eu não me aprofundei muito no que tange a questão da predestinação. Eu apenas coloquei as características deles. Bom, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Tá? Essa predestinação ela foi gratuita. Tá? Essa predestinação ela foi gratuita. Por que ela foi gratuita? Quando Deus ele forma os anjos, ele gratuitamente coloca um como querubim, gratuitamente ele coloca outro como serafim, gratuitamente ele coloca outro como arcanjo. Então ela é gratuita. A predestinação, tá? A adoção de filhos, a eleição, ela é gratuita. Ninguém mereceu nada por isso. Ele predestinou livremente. Tá? A predestinação era gratuita. Ele concedeu gratuitamente. Ele olhou assim e escolheu. É um direito dele. Ele não escolheu Israel? No meio de Israel não escolheu a tribo de Levi? No meio do povo de todo mundo ali não escolheu os profetas? Não escolheu para quem ser rei? Ele escolhe. Isso aí para quem vai ser o governo do reino de Deus, ele escolhe. Para cargos ministeriais, ele escolhe. Eu não estou falando de salvação, estou falando para cargos ministeriais. Tá? Deixa eu botar aqui no último texto. E ao mesmo tempo você vê, né? Romanos 11:22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu também serás cortado. Né? Então você observa que eu misturei os textos ali, e tem muito mais textos, que fica um grupo escolhendo os textos que falam sobre predestinação e fica outro grupo escolhendo os textos que falam sobre livre-arbítrio. Na verdade, Deus trabalha com os dois. Quando você vai ver a predestinação no tocante a cargos ministeriais, isso Deus já fez lá na eternidade passada. Ele conheceu de antemão, ele teve na sua presciência. Vamos pegar como base, né, a parábola das 10 virgens. Ele pegou 10 pessoas no meio de um monte de gente, tá? E dessas 10 pessoas ele viu quem iria ser fiel até a morte, quem não iria. Desses que ele viu que seria, ele foi e já escolheu de antemão. Ok, vocês que são candidatos, né, essa galerinha aqui que conseguiu ser fiel, eu vou chamar elas para serem filhos de adoção gratuitamente. Gratuitamente, eu vou chamar essa galera. Ok? Então nós trabalhamos aqui no tocante à predestinação apenas os filhos de Deus, tá? Apenas os eleitos. Agora nós vamos falar sobre os não eleitos, tá? Agora sobre os não eleitos. Apesar de Deus também os conhecer na eternidade passada, eles não eram eleitos, por isso não tiveram seu registro no livro da vida.
Deus trabalha diferente. Os não eleitos não têm o seu nome escrito no livro da vida. Os não eleitos não têm, tá? O seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 17:8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Essa galera não tem o seu nome escrito no livro da vida. Então elas não têm o nome no livro da vida, então elas vão ser condenadas. Negativo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E nós vamos ver isso mais na frente. Mas elas não têm, tá? A Bíblia, quando ela fala assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Esse texto ele está se referindo aos filhos de Deus, tá? Aos eleitos. Ele não está se referindo aos não eleitos. Que isso? Heresia, não sei o que. Não. Sabe por quê? Vou te dizer. Porque os que são de Jesus vão até Jesus, vão até Ele. Não adianta. Os eleitos predestinados vão chegar até Ele. Agora, os não eleitos não. Os não eleitos podem nascer com deficiência mental. Aí vai batizar um deficiente mental? Viu? Os não eleitos podem até não chegar a nascer, podem ser abortados. Certo? E aí, vai condenar? Então, aquele texto que está ali, né, de Mateus capítulo 28, quem crê e for batizado que não será salvo, quem não crê já está condenado. Você observa que ele já está condenado. Ele disse que será condenado. Já está. Por quê? Porque Deus já viu de antemão quem está e quem não está. Já está condenado. Quem não crê já está. Quem não crê quem? Aquele que teve a oportunidade de crer. Mas a fé não é só dos eleitos. Entendeu? Esse texto específico está se tratando dos eleitos. Tá? Também não significa que quem não pôde se batizar não vai fazer parte do reino de Deus. Lembre-se daquele homem lá na cruz, né, que é um caso específico ali. E ele fazia parte dos eleitos, porque ele foi para o paraíso. Entendeu? Então, ele fazia parte dos eleitos. Ele foi para onde Jesus estava. Agora, os não eleitos é indiferente, porque você pode ver pessoas que não conheceram o Evangelho e não tiveram essa oportunidade. Nós falamos sobre isso aí exaustivamente no último vídeo. Isso aqui é só para poder uma aula bônus, né? Uma aula só para falar sobre a predestinação mesmo. Mas nós já falamos exaustivamente sobre isso na última aula, que fala sobre a criação, que é no tocante às pessoas que viveram milênios fora daquele mundo ali de Israel, do Oriente Médio, ficaram aqui no Ocidente, nas Américas ou na Austrália, e que não ouviram nada do Evangelho. Vão ser esses bilhões e milhões de pessoas vão tudo perecer, vão ser condenados? Não. Então aquele texto de Mateus 28 está falando exclusivamente dos filhos de Deus. Contudo, eles estavam dentro do propósito eterno de fazerem parte das nações. Isaías 61:9. A sua descendência será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Então, existem os eleitos, que estarão no meio dos povos, e os não eleitos iriam reconhecer como uma semente bendita do Senhor, como uma posteridade bendita do Senhor. Apocalipse 21, 25, 26. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Tá? João 6,37.
tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, quantas pessoas poderão ser salvas e não foram até Jesus? Não chegaram até Ele? Tá? Então isso significa que existem pessoas. É mais fácil explicar a questão da criação do que dos eleitos. Os eleitos é um assunto mais complexo. O da criação é mais simples de explicar. O dos eleitos leva mais tempo. Você vê que o da criação custou uma aula, eu estou dando só uma aula bônus aqui. Agora o dos eleitos vai custar mais partes ainda, porque é mais complicado. Complicado não, mais complexo, né? Requer mais entendimento deles. Talvez eu não venha sanar todas as suas dúvidas aqui nessa aula, vou ter que continuar ouvindo as outras aulas, tá? Mas o fato é que os não eleitos, eles não necessariamente vão chegar até Jesus, tá? O critério deles eu já citei na aula passada. Houve aula passada porque isso aqui não é uma aula avulsa, uma continuidade, que você vai ver quais são os critérios, ok? Isso na eternidade passada, ok? Muito bem. Vamos ver então mais uma vez, né, recapitular um pouquinho como que Deus ele trabalha com relação aos não eleitos no tempo vigente, tá? No tempo presente. Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Tá? Então, durante toda a vida do não eleito, ele tem uma lei natural que é colocada na sua consciência. Ele não precisa de Bíblia para saber que matar é errado. Ele não precisa de Bíblia para saber que roubar é errado. Ele não precisa de Bíblia para isso, porque já existe uma lei natural que Deus colocou no ser humano, tá? Essa lei moral. Então vamos agora falar do juiz eterno. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Observa aí que está em vermelho. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 14. Então você observa que esses não eleitos, eles são julgados, e nós também já falamos sobre isso, mas vamos falar mais um pouco mais, né? Que eles foram julgados mediante a tudo aquilo que estava nos livros, tá? Que são chamados também o livro das obras. Eles foram julgados por aquilo dali. Foram feitos seus atos ali, papapá. Então, esses que fazem parte da segunda ressurreição, eles foram julgados mediante o que estava escrito nesses livros, por causa do que? Da lei da consciência. Mas também é aberto um livro da vida. A gente vai ver como é que funciona isso. Por que o livro da vida está ali? Por que aparece ali? Né? A criação salva, né? Os não eleitos se levantarão no dia do juízo e testemunhará contra aqueles que serão condenados. Tá? A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então você observa que no dia do juízo vão se levantar dois tipos de pessoas, que é a criação, tá?
Você vê que a rainha do sul e os homens de Nínive já estão salvos, tá? Já estão salvos, ok? Se converteram com a pregação, mas eles não vão se levantar na primeira ressurreição, vão ressuscitar na segunda ressurreição, apesar de já estarem salvos. Tá? Apesar de já estarem salvos, eles não vão levantar na primeira, vão levantar na segunda. E ao levantar na segunda, o testemunho deles servirá de exemplo para a condenação dos outros não eleitos, ou seja, a criação, que tiveram a oportunidade de crer em Jesus, porém não creram. E Jesus ainda fala ainda: eis aqui quem é maior do que Salomão, eis aqui quem é maior do que Jonas. Ou seja, eles ouviram Salomão, ela ouviu Salomão e eles ouviram Jonas. Vocês não estão me ouvindo, eu sou maior do que eles. No dia do juízo, vocês vão ressuscitar, esse grupo também vai ressuscitar. E aí, o testemunho deles vai ser contra vocês e condenarão vocês. Ok? São pessoas já salvas, são pessoas que se converteram, contudo não vão ressuscitar na primeira ressurreição, vão ressuscitar na segunda. Por quê? Porque eles não são eleitos, só ressuscitam na primeira os que são de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15. Os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. E eu já mostrei para vocês que os que são de Cristo, na aula de território, é o que fazem parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a descendência de Abraão que vai reinar, que é o governo sobre a terra. Tá? Então aqui é um texto claríssimo que fala sobre aqueles que, apesar de não ter o seu nome escrito no livro da vida, o livro das obras mostrará, né, e evidenciará quem vai fazer parte das nações ou não. Tá? Em contrapartida, nós vemos aqui o livro da vida. Ok? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, já o versículo 15. Tá? Então você observa o seguinte. Nós mostramos agora como que foi o juízo no tocante aos não eleitos. Tá? No tocante aos eleitos é diferente. Por quê? Por que esse livro da vida está ali? E todo aquele, né, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Tá? No lago de fogo, no caso. Por quê? Porque existem pessoas que eram candidatas a serem o governo. Essas pessoas que eram candidatas a serem o governo tinham o seu nome escrito no livro da vida. Elas eram candidatas. Tá? No tocante a isso, como está lá em Êxodo capítulo 33, é 33 ou 32, não fala a memória, diz o texto que ele riscaria o nome dele do seu livro, aqueles que pecassem contra ele. Jesus fala lá em Apocalipse que se a pessoa permanecer fiel, de maneira nenhuma riscaria o nome do livro da vida. Tá? Jesus fala para aqueles 70 discípulos, né, que vêm expulsando o demônio, para eles se alegrarem porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Ou seja, isso é uma coisa muito relevante, estar com o nome escrito no livro da vida. Então é isso, tá? É meio complexo? Ele é meio complexo. O assunto ele é meio complexo. Por quê? Porque é um assunto novo. E quando fala de predestinação, aí que piorou mais ainda. Mas o fato é o seguinte, tá? Tenha em mente, ao invés de ficar se apegando às coisas complexas demais, tá?
Tenha em mente uma coisa simples, que Deus, ele elege pessoas para serem parte do seu governo. Pronto. Tá? Só isso. Não tem nada a ver com relação a predestinação para ser salvo. Tem a ver com predestinação para ministério. Ok? E aí você pega aqueles textos lá, por exemplo, o texto da rainha de Sabaia dos ninivitas, que mostram que são pessoas que estão salvas, mas só vão ressuscitar na segunda ressurreição. Tá? Isso prova que existem pessoas que não fazem parte do governo, da eleição, que serão salvas. Tá? É complexo? Mas os textos estão aí em abundância. Tá? Os textos estão aí em abundância e a gente pode enxergar tudo isso daí no reino de Deus. Ok? Então a gente fica por aqui, o governo do reino de Deus, parte 1, predestinação. E na próxima aula a gente vai falar sobre a parte 2, tá? A respeito do governo do reino de Deus. E aí, esses textos que por um acaso ficaram com alguma dúvida nesse tipo, a gente vai sanar nas próximas aulas, tá? Porque com relação à criação foi o que eu falei, é simples de entender. Criação não é complicado de explicar, não. O que é mais complexo são os filhos de Deus, porque envolve o novo nascimento, envolve fidelidade, né, no tocante a batismo e por aí vai. Envolve textos claros sobre isso. Então ele é mais complexo do que a criação. Então fiquem na paz do Senhor Jesus. Qualquer dúvida pode escrever aí, mas eu aconselho a guardar as próximas aulas, tá? Porque de repente uma dúvida sua aqui vai ser respondida mais na frente. Tá bom, querido? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.